Hoje o Território do Agro tem a satisfação de entrevistar, bater um papo com a doutora Virgínia. Ela é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, e atua na Vigilância Sanitária da Serra, uma cidade da Grande Vitória, da área metropolitana aqui da capital do estado do Espírito Santo. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Pé. Prazer estar recebendo você. Eu que agradeço. Virgínia, por que você escolheu medicina veterinária? A paixão de criança, né? Desde os meus 9 anos era a minha profissão de escolha e nunca mudei. Fui crescendo, acho que talvez naquela fantasia de querer mexer com cães e gatos, né? Animais de pequeno porte. Fui caminhando nesse sonho. Fiz teste vocacional, né? Na época do ensino médio, deu a medicina veterinária também. Entrei na faculdade e ali, no período já, eu me apaixonei por epidemiologia. Eu acho que sou um caso bem ativo, né? E eu falei, nossa, eu quero trabalhar com saúde pública. E a partir dali, então, toda a minha inclinação profissional foi na área de saúde pública, né? Mestrado, pós-graduação, até que eu conheci meu marido, vim para o Espírito Santo, me inseri aqui nas áreas de vigilância, né? Vigilância ambiental, zoonoses e agora vigilância sanitária. Então você descobriu a sua área dentro da faculdade? Dentro da faculdade. Mas você entrou para mexer com o cachorro e gato? Entrei com outro objetivo, mas eu fui picada, né, pelo bichinho da saúde pública e diz que quem gosta, acho que não volta atrás. Né? Então, assim, tem 20 anos que eu estou nessa área, sou apaixonada pela saúde pública. Hoje, né, a gente fala muito de saúde única, né, que envolve a parte ambiental, a humana e a animal, e como a medicina veterinária tem evoluído nisso, né? Então, estou aí acompanhando e certo que fiz a escolha melhor para mim. O que você faz exatamente no seu serviço? Então, eu trabalhei um período grande com zoonoses, né? E aí envolve várias questões. Eu acho que o adoecimento profissional, né, passa por algumas questões muito específicas que a gente vive, a questão de eutanásia, esses programas, né? Eu entrei nesse processo e eu sempre falo, né? Não tenho nenhum problema em falar que eu passei por essa síndrome de burnout, né, na minha profissão, mas eu falo isso porque eu acho que a medicina veterinária é maravilhosa. Eu acho que ela dá assim, um leque de oportunidades para o profissional, que ele pode se reinventar de várias formas, e foi o que eu fiz, né? Quase 10 anos atrás eu tive que me reinventar por causa desse período que eu passei, e eu fui para a vigilância sanitária. E na vigilância sanitária, obviamente que a gente chega e pergunta assim, o que eu vou fazer, o que o veterinário faria na vigilância sanitária? A maioria das pessoas acha que o médico veterinário ele só pode fazer linhas afetas à área da medicina veterinária. Mas não, o conhecimento que a gente tem, né, de saúde, né, eu também fiz grande parte do meu percurso aí na saúde pública, o conhecimento que a gente tem de saúde pública aliado às disciplinas que a gente teve na faculdade, né, que envolve a parte de esterilização, instrumentalização, ambiente cirúrgico, né, equipamentos, esses aspectos sanitários de estabelecimentos, que embora a gente não aprenda diretamente isso dá uma vivência muito grande. Eu comecei a trabalhar na vigilância depois, em primeira parte em alimentos, serviço de inspeção, né, de alimentos, né, supermercados, que tinham açougues, e depois eu comecei, e a área que eu mais me identifico hoje é com serviços de interesse em saúde, né, serviços de saúde de interesse em saúde. Então hoje eu trabalho com licenciamento de estabelecimentos de radiodiagnóstico, né, clínicas médicas, laboratórios, e eu vou caminhando aí nessa área que não é só médica, enfermagem, mas comporta com muita propriedade profissional médico veterinário pelo conhecimento que ele carrega. Você falou uma coisa interessante. Durante minha residência, meu mestrado, eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Hélio Langoni, uma das referências em epidemiologia e zoonoses, né, professor da Universidade Estadual de Botucatu, da Unesp de Botucatu. E ele falava assim, que a medicina veterinária, o médico veterinário, é a única profissão que se interpõe entre a humana e a animal. É aquela que fica ali, porque ela sabe muito das doenças, das características das doenças, como o comportamento da doença nos animais,
sabe como é a transmissão para o ser humano, como que comporta essa transmissão, quem são os veículos, quem são os vetores dessas doenças para o ser humano, como que ocorre esse risco, e sabe como que a doença se comporta no mundo humano, na sociedade, como que ela se prolifera, como ela se propaga e tudo mais. Então, a veterinária, ela se interpõe nessa interface, e nós somos privilegiados, porque a gente atua numa profissão, como você falou, que tem um leque de opções. Se o profissional falar assim, olha, eu me formei, mas eu não quero mais nem ver animal na minha frente, ele tem essa opção. Eu só quero mexer com documentação para registro de produtos, com vacinas. Ele pode trabalhar em uma série de oportunidades, né? Exatamente. Mas voltando agora para o conselho, o que fez a doutora Virgínia se candidatar à presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Espírito Santo? A gente teve já, assim como você também, né? Eu tive uma experiência de ser conselheira em 2 gestões. Eu era uma daquelas que falava que o conselho não servia para nada, só para pagar a anuidade, até que eu comecei a trabalhar em comissões assessoras, né? E fui convidada pelo Dr. Luiz na época para fazer parte de uma gestão como conselheira efetiva que eu fiz, depois mais uma gestão, então foram 2 gestões. Me identifiquei com o conselho por descobrir, né, a importância do trabalho do conselho na fiscalização da nossa profissão, o que o conselho faz, o que os nossos colegas não sabem, né, e que é de extrema importância para a sociedade, mas eu nunca almejei assim, ser presidente. Eu acho que foi meio que um surto da pandemia. Na pandemia você pensa assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa relevante na minha vida. Mas é brincadeira, mas assim, foi na ocasião da pandemia, eu acho que estava todo mundo um pouco, né, buscando sentido, desafios, né, sonhos. E aí a gente reuniu um grupo, né, do qual você faz parte com certeza, e para a gente trazer, né, uma proposta de uma gestão compartilhada no conselho, tentar agregar, né, valor na nossa profissão, com colegas que depois de uma trajetória, né, tem outra vivência, outro olhar e outro tipo de contribuição para o conselho. Eu acho que a gente conseguiu reunir isso nessa gestão. Você falou uma coisa, quando eu não estava no conselho, eu tinha uma visão do que o conselho está ali só para cobrar uma anuidade. O que o conselho faz? Qual que é a função do conselho? É importante isso. O conselho não é sindicato, o conselho não é associação. O sindicato e a associação são 2 entidades que elas promovem algo para o pleito para a profissão, elas pleiteiam algo para a categoria profissional. O conselho ele não limita essas áreas, né? O conselho ele existe para proteger a sociedade do mal profissional. Porque o mal profissional tem em todas as profissões, qualquer profissão você vai ter um mal profissional. E quem é que fiscaliza isso? O conselho. E por quê? Para que a sociedade tenha, né, a garantia de que ela vai receber aquele serviço da melhor forma possível. E se ela não receber, que aquele profissional ele seja penalizado de alguma forma. Então, o conselho existe para isso, né? A função principal do conselho é a fiscalização do exercício profissional, para garantir que a sociedade tenha essa prestação do bom profissional no mercado. E aí a gente falou, né? Medicina veterinária e a zootecnia, que nós somos um conselho dessas 2 profissões, elas têm um amplo envolvimento aí, né? Desde o cuidado com o animal até o cuidado com o homem, né? A mesa, né? Na qualidade dos produtos e aí vai. Já que você falou na qualidade dos produtos aí, quanto ao RT da agroindústria, da agroempresa, RT voltado ao agro, quais são os atributos, quais são as qualidades que ele deve ter para exercer esta ação para a sociedade, para o agroempresário? O que ele deve ter? Então, Gilberto, eu acho que a gente tem passado, né, na nossa profissão, como em outros certamente tem, tradicionalmente a gente tinha o RT como um volume de trabalho por um preço baixo, às vezes irrisório, né, que tem profissional que aceita isso,
para cumprir uma parte cartorial, burocrática do estabelecimento, né? Então, esses profissionais assinavam uma RT para quê? Para que a empresa comparecesse ao conselho e fizesse a homologação da RT por ser uma exigência do conselho, né? Com o passar dos anos, isso foi mudando do ponto de vista judicial, porque as empresas começaram a querer, por que eu estou pagando esse RT? Só para ele assinar um documento para uma homologação no conselho de classe, né? E a gente vê que isso contribuiu com um grande desprestígio para a nossa profissão, né? Porque quando a gente contrata um RT, o que a gente espera? A gente espera que aquele profissional, enquanto responsável técnico, ele agregue um valor ao negócio para que ele está. Ele não cumpra só uma mera formalidade de assinar um documento para que seja homologado um registro da empresa no conselho, não. Ele tem que investir ali naquele estabelecimento aquilo que ele agrega de valor, né? Seja um negócio dentro da agroindústria, seja no ramo de pet shops, né? Que é o que mais a gente perdeu, né? E tem amplas possibilidades dele trabalhar, né? Seja no manejo de animais, na questão da medicação, agregar valor ao negócio. Então, eu acho que a nossa profissão, os nossos colegas, eles perderam um pouco essa linha, né, do que era formal e burocrático e o que deveria ter agregado de forma prática, né? E aí nós começamos a ser dispensados. Por quê? Porque o empregador, aquele que contrata o RT, ele começou a ver o RT como uma assinatura mensal, né? A gente não sabe se o RT ele, de fato cumpria carga horária no estabelecimento, o que ele fazia, o que ele agregava, o que ele registrava, qual a devolutiva que ele dava para esse empregador, né? A gente não tem esses registros, esses depoimentos. A gente tem depoimentos que não vou pagar X para um profissional só assinar para mim. Então, acho que a grande virada de chave é justamente essa. O RT ele tem que deixar de ser um profissional que só assina para ser aquele profissional que ele agrega um valor ao negócio, né? E hoje, para que esse profissional faça esse serviço de maneira satisfatória, ele tem que conhecer o mercado para o qual ele está sendo contratado. E você acha que as faculdades hoje, elas estão preparando o profissional para ganhar esse mercado e suprir essa lacuna, esse espaço que o veterinário não deu essa devolutiva ao empregador? Você acha que agora, quem está se formando agora vem com essa consciência ou não? Então, está melhor ou está pior? Eu acho que são dois desafios enormes que a gente tem, né? Um é que é essa mudança que a gente está passando por ela. Hoje, a gente tem no Brasil quase 600 faculdades de veterinária. E isso não é um problema do Conselho, né? Isso é um problema de quem libera as faculdades, que é o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, né? Então, essas faculdades estão autorizadas nessa seara de funcionar. E a preocupação do sistema, né, do Conselho Federal e dos regionais é justamente a qualidade desse ensino, porque isso vai refletir na gente em qualquer hora, né? Como? Através do mal profissional que nós falamos, ser denunciado no Conselho por qualquer ato, né, de negligência, imperícia, imprudência, quaisquer infrações éticas, invariavelmente vai cair dentro do Conselho. Mas o que a gente observa hoje, né, e com a pandemia a gente viu isso agravar também, que desde 2020 a gente passou aí quase 2 anos, né, numa modalidade híbrida de ensino, e faculdades ainda que na sua composição aí de disciplinas, elas não conseguem englobar, né, a medicina veterinária. A gente já falou aqui que ela é muito ampla, então imagine diversas espécies, diversos segmentos, entre clínica, medicina veterinária, né, preventiva, diagnóstico, a parte da zootecnia, a parte da patologia, né, e aí é um mundo de disciplinas que, se elas não forem, né, não vou falar para você esgotadas, mas se elas não forem estudadas com uma certa profundidade, ela deixa o aluno muito vulnerável ao mercado.
né? Assim como você, eu fiz uma excelente faculdade e eu tive, assim, o privilégio de na prática, poder presenciar disciplinas práticas mesmo, né? Condições de laboratório, equipamento de laboratório, você vendo aquilo ali acontecer, né? As partes de patologia, frigorífico, tecnologias de produtos de origem animal, você vendo aquilo acontecer na prática, no movimento, você executando, participando com o seu professor de pesquisas, de disciplinas, né? de experimentos ali que eles te ensinavam enquanto eles, né, estudavam. E hoje a gente vê que a maioria dos alunos, eles têm isso de uma forma virtual, né? Um acesso virtual, remoto, que eles não vão viver aquilo ali na prática nunca. Com certeza isso vai trazer um certo prejuízo ao ensino, né, desse aluno. E isso vai acabar refletindo invariavelmente no mercado de trabalho. Mas o outro desafio que eu acho é que esgotada essa questão da faculdade, que a faculdade ela não vai te esgotar o ensino, ela não vai te ensinar do tudo e o todo, né? Você precisa sair da faculdade, tendo uma noção básica, né, aquelas principais disciplinas que você teve, mas você vai ter uma vocação ali dentro, que vai ser despertada em você enquanto aluno. E aí, a gente não pode achar que a faculdade ela termina o ensino em si. Nossa busca de conhecimento ela tem que ser constante, porque o mundo também vai mudando e vai se transformando. Então, eu acho que quem sai para o mercado de trabalho, ele precisa se aperfeiçoar, né, em cursos de acordo com aquilo que ele for escolher aí no campo. Então, a responsabilidade, você disse aí que o RT, ele assume um compromisso perante o empregado, o agroempresário, mas, a bem da verdade, ele está assumindo um compromisso com a sociedade, né? Em dar àquela empresa conhecimentos técnicos, práticos, para que aquela empresa desenvolva um produto, um alimento, que vá ser servido à sociedade e que proporcione saúde a quem consumir e não doença. Então, é uma tremenda responsabilidade e você disse que, frente a um deslize, ele pode sofrer algumas sanções do conselho sobre imperícia, imprudência e negligência. Então, estou chamando a atenção do tamanho dessa responsabilidade, porque você comentou em outro momento em que o RT ele era um serviço apenas burocrático e cobrava muito pouco por isso. Quando a gente faz um contrato de RT e vai protocolar no conselho, tem um campo para a gente discriminar o valor a ser recebido por aquele serviço. Você tem ideia de quanto que mais ou menos os profissionais vêm lançando naquele valor ali? Não, a gente não tem acesso, não tem acesso a isso. Isso aí não tem mesmo. De quanto que ele vai? Quanto que ele cobra, a faixa, né? De preço, não temos. Nunca tive essa curiosidade de ver quanto que ele está lançando ali. Nunca tive. Mas você tem ideia de quanto que está hoje um serviço de prestação de serviço dessa natureza? O que a gente ouvia falar, né, de colegas que prestavam serviço há tempos atrás era meio salário. Meio salário mínimo. Para 6 horas semanais? 6 horas semanais, né? Então você pensa, vale a pena você assumir a responsabilidade? Porque se a gente pegar o que é responsabilidade técnica, daí você tem no seu código de ética a parte específica, um capítulo de responsabilidade técnica. Dependendo do seu segmento, você tem as resoluções do conselho, né, que imputam ao responsável técnico do estabelecimento várias atribuições e responsabilidades, que podem inclusive ensejar em multas se forem descumpridas. Então, é uma coisa que a gente
Acho que a gente aprendeu isso na nossa formação pessoal, é o nosso nome. Mais para frente, quando a gente ficou um pouquinho entendido, o nosso CPF. Então, isso é coisa que compromete o seu nome e o seu CPF, não é só a sua profissão, né? Você pode, ali além do âmbito profissional, que você falou, que pode ter penalidades no conselho, pode ter penalidades também na área civil e criminal, dependendo do que for acontecer, somadas. Fora isso, você pode ter também restrições no seu CPF e multas a pagar. Então, assim, será que o nosso profissional, ele está entendendo a dimensão da responsabilidade que ele abraça por meio salário mínimo? Ou ele está fazendo uma conta de, tipo, se eu pegar 5, 6 RTs, eu vou ter 5 vezes 600, vou ter 3 mil reais por mês, e parece que é uma conta simplória, como se não fosse um julgamento, né? O que a gente está fazendo aqui são suposições, né? Não tô querendo fazer um julgamento, são suposições, mas será que passa na cabeça desse profissional que esse mercado ele é mais fácil de ser controlado porque é uma parte cartorial? Será que ele de fato entendeu que não se trata de uma questão cartorial que envolve, né, uma devolutiva técnica do seu conhecimento enquanto profissional e envolve toda uma responsabilidade em diversas áreas, tanto profissional, quanto civil, quanto criminal, quanto pessoal, né? Então, a gente, infelizmente, né, já presenciou ao longo da nossa caminhada no Conselho processos éticos, né, de profissionais que eram responsáveis técnicos, né, e que deixaram, né, passar algumas atribuições que são responsabilidade do RT, né? E aí eles foram penalizados, não só na parte profissional, né? Em resposta a um processo ético profissional, mas também tiveram que pagar, né, multas. Então o prejuízo é maior. Você acha que o mercado acostumou a pagar pouco para o RT veterinário? Eu não sei te falar se é o mercado que fez isso ou o profissional que fez isso com o mercado, né? Então, fazendo esse bate-papo aqui, parece um ciclo vicioso, né? Eu recebo pouco, então eu também dou pouco. Então, já que eu recebo pouco, a minha função dentro daquele estabelecimento eu também vou dar pouco. Agora, as empresas estão sendo cobradas pelos órgãos oficiais, pela sociedade, né, a de fato ter um produto, atender a uma série de exigências legais, e ele precisa de um profissional que atenda isso e que dê isso a ele. Só que ele está acostumado a pagar pouco para um profissional. E aí, quando ele encontra um profissional que possa dar a ele essas devolutivas, dar a ele a isso que ele busca e que ele precisa, né? Não é nem que ele quer, é que ele precisa, né, de ter, fica meio de dificuldade de encontrar um meio termo entre, nossa, mas eu nunca paguei por isso, mas você também nunca teve isso que esse profissional está te oferecendo, né? Então parece que é uma quebra de paradigma aí entre o profissional entender o que de fato ele precisa oferecer e oferecer isso, mas ao mesmo tempo se colocar respeitado pela classe como um profissional de que ele cobra um valor diferenciado daquilo que antigamente era oferecido, né? E eu vou fazer aqui a minha culpa. Quando eu comecei há um pouco mais de 10 anos a oferecer serviço de RT, eu não gostava de ser chamado de RT. Eu coloquei consultor técnico para ser RT. Sim. Por quê? Parece que havia era pejorativo, porque o RT ele só tinha aquele conceito de só assinar. Eu me lembro que no primeiro frigorífico que eu comecei, o dia que quando fui contratado, vamos supor, essa semana, na semana seguinte eu cheguei lá, eu fui fazer um diagnóstico situacional, fui saber o que estava acontecendo. Quando eu coloquei branco, o proprietário falou assim: o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei: vou entrar.
Você vai entrar. Eu falei, cara, e aquilo para mim era inconcebível, para mim era natural. Eu falei, mas como que um cara é RT e ele não coloca branco para entrar na área produtiva? Como é que ele pode ser RT? Né? Então isso foi um choque. Eu peguei e falei, pô, né? E foi um choque também quando o cara pegou. Eu falei assim, olha, o meu valor é um pouquinho diferenciado, né? Como ele estava precisando, num primeiro momento ele não gostou muito, mas a partir do momento que não, o cara coloca branco, o cara entra, o cara faz relatório. Vamos ver o que vem daí. Vamos ver o que vem daí, né? Então fica mais fácil de você, como chama, convencer a pessoa a ela entender a diferença de preço e valor. Sim. Né? E não cobra só R$200, né? Porque tem pessoas cobrando 200. Tem pessoas cobrando qualquer valor, né? Infelizmente. Qualquer valor, e também estão oferecendo qualquer coisa. Serviço. Qualquer serviço. Eu acho que isso está mudando ao longo do tempo, né? Porque hoje a medicina veterinária ela tem muitas especialidades, né? E muitos segmentos que requerem um conhecimento qualificado. E aí a gente está num momento da nossa profissão que a gente a concorrência por outras profissões nas áreas que são afetas à medicina veterinária, não só afetas, mas privativas da medicina veterinária, estão tentando a todo momento, e isso também é uma outra atribuição do Conselho, né? Fazer essa fiscalização, essa vigilância para assegurar a nossa Lei 5.517, né, de 1968, que traz ali um artigo só das áreas que são privativas do médico veterinário e que estão sendo executados por outras profissões, né? É um mercado que outras profissões estão de olho e às vezes elas ganham da medicina veterinária, da zootecnia, porque elas se preparam, né? Então, a concorrência no ramo de alimentos, de inspeção, ela é alta, ela é grande, porque tem outros segmentos, né, outras categorias profissionais que estudam só a gente estuda, né, como a gente já falou, em várias coisas. Tem outras profissões que estão estudando só inspeção, só criação, só manejo, né, e na hora que bate com um médico veterinário que tem uma formação generalista, ele não tem aquela qualificação, né, ele tem... Às vezes ele não está tendo, né, como a gente está falando aqui da deficiência das faculdades, ele não está tendo nem aquele básico, por isso que é importante ele se qualificar para aquilo que ele vai fazer, né? E outra coisa que você estava falando, né, do RT, a questão da responsabilidade. Tem a responsabilidade, tem a autorresponsabilidade, né? Assim, a gente não pode entrar no mercado de trabalho, assumir um RT, homologar no conselho, e falar assim, mas eu não sabia que eu precisava fazer isso. Eu não sabia que tinha uma resolução que falava isso. Gente, eu não sabia que isso era infração ética. A gente não tem o direito de não saber, né? A lei, as resoluções, a gente não pode alegar que descumpriu porque não conhecia. Então, assim, o profissional, infelizmente, a gente vai tendo esse conhecimento, esse entendimento com a maturidade. A gente sai da faculdade muito empolgado. A gente, às vezes, se você é muito otimista, muito positivo, você acha que você vai dar conta de tudo. Se você é mais introspectivo, você é mais cauteloso, mas ainda assim você encara. E é importante a gente encarar, mas a gente não pode encarar sem o senso de responsabilidade, de saber o tamanho do desafio que eu estou encarando. Porque se eu não conseguir, né, dar um jeito naquele desafio, desenrolar aquilo ali, vai ficar ruim para o meu nome, vai ficar ruim para a minha profissão. Eu acho que não é o desejo de nenhum profissional se propor alguma coisa e não conseguir executá-la. A gente quer executar, mas a gente não é mágica, a gente não dorme, né, sem saber e acorda sabendo de tudo. A gente tem que investir tempo, dinheiro, né, recursos, dedicação. Eu acho que é isso que constrói o bom profissional. E nessa minha caminhada na vigilância sanitária, embora, né, exista uma liminar aqui no estado que não obriga que alguns estabelecimentos do tipo açougue tenham, por exemplo, um médico veterinário, foi uma grata surpresa ver que algumas redes não dispensam o médico veterinário. E eu perguntava, mas você não é obrigado, por que você não dispensa? Não, porque ele entende de carne.
porque ele me dá uma chamada aqui, o que eu posso, o que eu não posso fazer, como que eu deveria, onde que é melhor conservar, o que eu faço com a carcaça, me dá orientação de armazenamento, o que eu posso colocar junto, o que eu não posso colocar separado, né? Então, o que ele está fazendo? Está agregando valor ali. É o produto dele. Né? Que ele possa, assim, não, o médico veterinário, para ele, compensa menos prejuízo, menos desperdício, maior organização, dá outro movimento no estabelecimento, quando o profissional se dedica. Você sabe, a gente que trabalha em inspeção, você sabe, quando você chega no estabelecimento, aquele estabelecimento ele tem uma rotina, ou quando ele deu uma ajeitada para agradar a fiscalização. Porque quando ele tem uma rotina, né, ele não precisa dar uma ajeitada, ele está preparado para receber a fiscalização a qualquer momento, que ele tem uma rotina. Quem que dá esse ritmo para o estabelecimento? É o profissional. É alguém ali que dá esse norte, essa coordenada. Né? E que bom que seria que se fosse o RT, que bom que seria se fosse um médico veterinário ali dentro, no estabelecimento produtor, né, de produtos de origem animal, que instruísse POPs, procedimentos operacionais para você fazer isso, aquilo, A, B. É bonito de você ver, né? Quando você chega num local e você tem aqueles POPs ali assinados por um profissional, aquilo está sendo cumprido, existe treinamento, existe uma linha ali. É bonito de se ver. Qual é a dificuldade de fazer isso? É conhecimento? Vamos estudar, né? Porque o conhecimento, ele agrega um valor. Aquilo vai voltar para você em forma de prestígio, reconhecimento e dinheiro. Então, assim, é um desafio só entender por que eu me dedico a trabalhar com isso e não estudo sobre isso. Mágica não existe nesse mercado, né? Só tem um lugar que o sucesso vem antes do trabalho, né? Tem o quê? Um lugar que o sucesso vem antes do trabalho. Aonde? No dicionário. No dicionário, exatamente. Exatamente. Você tem que trabalhar, você tem que estudar para depois ter o sucesso. Não tem outra mágica. É verdade. Não tem um gênio que você vai esfregar ali na lâmpada, vai sair. Não tem. Vai... Então você tem que dedicar. Tem que dedicar. E hoje a gente tem segmentos tão específicos. Tem mercado de trabalho aí sedentos por um profissional assim. E realmente, se você for um empreendedor, que eu só vou no seu estabelecimento para assinar, você fala, poxa gente, não aguento mais pagar a Virgínia para assinar para mim. Precisa mesmo que ela assine isso? Eu não posso assinar? Foi um questionamento desse que ensejou aí uma decisão judicial que dispensou o RT das casas agropecuárias e pet shops. Em São Paulo, essa jurisprudência, né, alcançou o país inteiro. Realmente o juiz olhou aqui, não precisa. Realmente não precisa de um médico veterinário no segmento desse. Aí a gente fica pensando, né, porque como não? Um estabelecimento que vende animal vivo. O animal, para chegar nesse estabelecimento, ele precisa de um atestado sanitário? Precisa. Chegou aqui, tá bom, tá vacinado, tá vermifugado, e eu vou controlar o manejo desse animal até que ele seja vendido a um terceiro. E quando ele for vendido a esse terceiro, vai ser emitido. Eu preciso fazer outro atestado sanitário. Quem é que faz isso? O médico veterinário. Privatiza o médico veterinário, o atestado sanitário. E o manejo desses animais que ficam aí nessas lojas, que não são só cães e gatos, animais de companhia. Hoje tem calopsita, porquinho da Índia, aves de todos os tipos. Tem as aves também, né, que elas são resgatadas, não tem mais condições de ser devolvidas à natureza, são anilhadas, autorizadas pelo IBAMA e também são vendidas. Quem cuida do manejo desses animais? Aí seria competência do médico veterinário ou do zootecnista para estar acompanhando o manejo, situação de conforto, né, de bem-estar, alimentação, estresse, nutrição, bem-estar, tudo, não. sanidade. Então, o juiz entendeu que a gente não precisa, ele entendeu que não precisa também de um médico veterinário para vender medicamentos, não precisa. Hoje você vai em qualquer farmácia do Brasil, tem um farmacêutico. Se ela funcionar 24 horas, tem que ter um farmacêutico 24 horas. E aí ele entendeu que a gente só precisa de ter um profissional lá, RT, se vender animais silvestres. Foi a única condição. Então, assim, a gente pensa, qual a nossa meia-culpa? Nisso, nós temos.
porque durante muitos anos em que foi obrigatoriedade de anotação de responsabilidade técnica, eu acredito, né, que nós não fizemos a nossa parte. E que fez com que a sociedade, aonde este juiz está inserido, interpretasse que a nossa profissão para esse segmento é dispensável. É dispensada. É dispensável. Pronto. Porque assim como o juiz, outros membros da sociedade também pode ter essa interpretação. E tem. E o culpado é a classe que deixou a desejar naquilo que presta para poder ter esse tipo de interpretação pela sociedade. É um desafio hoje a sociedade reconhecer o profissional médico veterinário como profissional de saúde. A gente teve esse exemplo na pandemia, né? A pandemia, os grupos prioritários de vacinação eram os profissionais de saúde. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Saúde onde que somos alocados como profissional de saúde. Não conseguimos entrar nessa prioridade. Aí veio aquela discussão de profissional da saúde versus profissional de saúde, o que a gente concorda, né? De uma certa forma, naquele momento, aqueles que trabalhavam na saúde, no setor saúde, tinham prioridade. Passado isso, vamos vacinar todos os profissionais de saúde. E não, os médicos veterinários, eles não, a maioria dos municípios não reconheceu que ele é um profissional de saúde, né? Mas a gente pensar hoje no âmbito da clínica, que foi um dos segmentos que ficou aberto durante a pandemia como considerado essencial, né? Se a gente pensar no âmbito da clínica de pequenos animais, portador de uma zoonose, uma esporotricose, por exemplo, altamente grave para o animal e para o proprietário, né? Eu vejo uma lesão, eu busco esse serviço precisa ser de notificação compulsória, como a leishmaniose, como a raiva. Como que a gente não é um profissional de saúde? A gente não está evitando a doença só no animal, a gente está evitando a transmissão do ser humano e todo esse ciclo, esse elo, né? Então, é um desafio, né, que eu acho que a gente fica jogando muito para as instituições provarem isso. O conselho tem que mostrar, a associação tem que mostrar, o sindicato. Não, nós profissionais, a gente tem que se colocar no mercado de trabalho, sabendo, né, quem somos, né, para o que estamos ali, né, qual a nossa missão, o nosso propósito, e demonstrar à sociedade a nossa importância. Eu acho que através desse pensamento, desse comportamento, vem também o reconhecimento e a valorização, inclusive do ponto de vista financeiro, que é o que você falou, colocar preço no meu trabalho, né? Aquele profissional, ele cobrava isso, eu te cobro isso, mas eu vou te oferecer isso. E aí, né, eu acho que com resultado, que empreendedor que não quer um resultado, uma transformação do seu negócio. É verdade. Né? Virgínia, quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade, né, em nos receber aqui, receber o Território do Agro, o seu tempo. Agradecer duas coisas, a sua disponibilidade e o que você falou e como você falou, né? De uma forma muito transparente, muito ilustrativa e muito clara, de uma forma muito serena, né? De como que você transmitiu esse conhecimento, né? De uma forma muito tranquila e muito sem nenhuma dúvida, né? O que tem que fazer, como tem que fazer, para que nós estamos aqui, qual que é a função do conselho, né? Eu, como membro do conselho também, muitas vezes recebo essas críticas, né? Ah, mas o conselho não faz isso, o conselho não faz aquilo. Não, o conselho não é sindicato, o conselho não é associação, o conselho ele está para defender a sociedade do mal profissional, né? Então a gente recebe essas críticas, né? essas perguntas, né? E só quem está aqui dentro sabe os desafios, né? do que é esta autarquia. E eu quero te agradecer imensamente por nos receber, por dedicar o seu tempo e pelas suas palavras. Obrigada, é uma alegria, Gilberto. Acho que a gente está no Espírito Santo mais ou menos no mesmo período, o nosso número de registro aqui é próximo. Mas o Gilberto sempre foi uma referência para mim, né?
assim, desde que eu comecei a caminhar, sempre ouvia falar muito bem de você, né? Depois que você foi dar aula. E todo lugar que você passa, você é uma referência, Nossa, né? obrigado. É um orgulho, né, ser sua colega, é um orgulho ter você aqui no nosso grupo, né? Acho que você foi sempre foi um dos primeiros nomes muito pensados, né? Justamente eu acho que, né, além do seu caráter, né, é a sua formação profissional, sua dedicação, seu comportamento, a visão que as pessoas têm de você no mercado. Então, para mim é um prazer poder falar de você e com você, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigadão. Ah,